Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, 25 de julho. Recebo o bispo da Diocese de Caçador, lá de Santa Catarina, Dom Cleocir Bonetti. E entre diversos assuntos em destaque, o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. E claro, como toda sexta-feira, você é nosso convidado. Mande a sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer de ler aqui e responder para o endereço que vai ficar aparecendo aqui na nossa tela. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. É uma alegria estar aqui. Quero saudar também os que estão nos bastidores, nos ajudando nessa entrevista. Saudar a Luciana e dizer o quanto nós fomos bem recebidos, bem acolhidos aqui na Rede Vida. Então, muito obrigado pela hospitalidade, pelo tratamento feito com tanta cordialidade. Muito obrigado. Boa noite e àqueles que nos acompanham também. A gente que agradece a disponibilidade do senhor ter vindo de tão longe aqui para celebrar a Santa Missa e participar agora ao vivo do programa para contar para a gente sobre um projeto muito importante que vai ser realizado em Santa Catarina. Padres para a Igreja em Santa Catarina. Conta para a gente como que é esse projeto, como que será esse projeto? Olha, nós estamos muito entusiasmados com o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. Por quê? Porque este projeto ele vem sendo pensado, refletido, organizado já há muito tempo pelo nosso Regional de Santa Catarina. E quero dizer que este nosso projeto ele tem justamente uma característica de intensificarmos os trabalhos para que surjam vocações ao sacerdócio na nossa querida e bela Santa Catarina. Vai ter lançamento. O lançamento é agora dia 3 de agosto, estamos em 25 de julho, então estamos na reta final dos preparativos. Como que vai ser? Onde que vai ser esse lançamento? Sim, então nós vamos fazer o lançamento oficial no dia 3 de agosto, porque agosto é o mês vocacional. E no primeiro final de semana do mês de agosto, nós lembramos a vocação sacerdotal. Até pela proximidade do dia 4 ali, que é o dia de São João Maria Vianney, o dia do Padre. Então nós vamos aproveitar deste momento, desta ocasião, para fazermos esse lançamento em todo o nosso Regional Sul 4 de Santa Catarina, que envolve 3 arquidioceses e 7 dioceses do nosso estado. Então este lançamento está programado para o dia 3 e vai acontecer de uma forma muito capilar. Em todas as comunidades, em todas as paróquias, nas celebrações, vamos ter justamente este lançamento que vai ser feito em todas as comunidades de Santa Catarina, para termos esta oportunidade de, naquele dia, fazermos este grande apelo, esse grande convite para que todos abracem este projeto, Padres para a Igreja em Santa Catarina. Então, Cleocir, vai ser de forma simultânea, porque vai ser no dia 3, pega um grande, né, a intensidade do regional, mas tem, olha, vai ser 7 horas, 8 horas, 9 horas, como que vai ser? Ou cada diocese, arquidiocese, vai conforme a sua demanda? Isso, cada diocese, cada arquidiocese planejou, está planejando como é que vai fazer isso. Mas assim, basicamente, fica a critério de cada paróquia, de cada diocese, arquidiocese, mas que realmente, neste final de semana, ali que lembramos a vocação sacerdotal, realmente nós possamos ter esta sinodalidade de espalharmos essa grande notícia desse nosso projeto. Conta um pouquinho mais sobre o que vai abordar, além da vocação e despertar sacerdotal, vocacional, como que vocês pretendem tocar as pessoas com esse projeto? Certo. O objetivo principal do projeto, ele é de fazer despertar vocações sacerdotais e também fortalecer a cultura vocacional. Então, nós vamos ter encontros, nós vamos ter as mídias sociais,
colocando aí os objetivos, convidando os jovens para participarem. Então, nós vamos ter uma série de atividades ao longo deste plano, deste projeto, para que as pessoas possam ir também assumindo conjuntamente, ou seja, todas as forças vivas evangelizadoras da nossa Santa Catarina estão convidadas justamente para impulsionar este projeto, que com certeza vai fazer com que a nossa terra catarinense seja novamente um terreno fértil para o surgimento de vocações sacerdotais. Mas, como dizia, a cultura vocacional, que nós também queremos fortalecer, ela, na verdade, faz com que brotem todas as outras vocações. A vida matrimonial, a vida religiosa, o engajamento dos leigos e leigas nos diversos ministérios e serviços nas comunidades, porque é isso que nós queremos. Nós queremos, assim como dizia o mês vocacional do ano passado, igreja, uma sinfonia vocacional, fazermos disso. Esse momento, uma grande sinfonia, onde cada nota faz a diferença, onde cada instrumento, com a sua particularidade, faz uma bonita música, um bonito canto. Que bonito isso. Começa no dia 3, é oficial o lançamento, mas já tem assim uma permanência desse projeto? Como que vocês vão trabalhar isso? Então, nós temos o início, que já está marcado, né? Mas assim, nós temos uma perspectiva de que esse projeto ele avance, que ele não seja só por um ano. E interessante perceber que quando nós pensamos no projeto, e eu lembro que nós estávamos reunidos justamente discutindo essa questão da necessidade de vocações ao sacerdócio em Santa Catarina. Nós temos dioceses que estão assim com um número muito reduzido de padres. Poucas vocações também, poucos seminaristas. Então a gente pensou, mas vamos ficar de braços cruzados? Não. Daí é que veio a ideia. Essa ideia ela se fundamenta, então, principalmente no Espírito Santo, né? Que ele inspirou na nossa região, no nosso regional, esse intuito desse projeto. Então, o Espírito Santo, a própria realidade que nós estamos de vocações que vão diminuindo para o sacerdócio. E o ano vocacional de 2023, ele justamente também surge como pano de fundo na necessidade. Por quê? Porque o bispo de Joinville, o arcebispo, Dom Francisco, ele, depois dos desdobramentos aí do ano vocacional, ele disse, escuta, que tal a gente fazer um ano vocacional regional? Essa foi a primeira ideia que foi sendo corroborado, purificado, até chegar nesse projeto. Mas a ideia era de um ano vocacional. Então, o tempo de permanência, ele vai durar. Porque nós também, olhando para frente, nessa ideia de se lançar para frente, nós vamos depois, com o tempo, abordar essas outras vocações tão importantes também, que é a vida religiosa, que é a vida matrimonial, a família, dos leigos e leigas também. Dom Cleocir, eu vou chamar a Luciana Martins, que participa do nosso programa também. Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Cleocir. Nós estamos aqui também atendendo aos telespectadores. E agora eu vou colocar uma pergunta que a jornalista Andréia Bonatelli, aqui da Rede Vida, deixou para o Dom Cleocir. Podemos ouvir a Andréia. Boa noite, Dom Cleocir. O senhor é o bispo referencial da Comissão Nacional de Presbíteros. Qual o papel dessa comissão na Igreja do Brasil? Muito bem, agradeço a sua pergunta, querida. Então, eu sou o bispo que acompanha a Comissão Nacional de Presbíteros. Essa Comissão Nacional de Presbíteros, eu fazia parte dela na presidência, quando eu fui chamado para ser bispo, lá em 2021. Então, eu já era participante desse grupo de padres que ajudam a pensar no cuidado dos outros padres. Então, por quê? Porque a gente se dá conta que, além de pastor, nós somos ovelhas. Então,
Nós temos os representantes de cada regional, são 19 regionais em todo o Brasil. E a minha função, o meu trabalho é de ser o bispo referencial, o bispo que acompanha esta comissão, que tem a presidência e os representantes de cada regional. Nós nos reunimos periodicamente, organizamos o Encontro Nacional de Presbíteros, que já está marcado para o próximo ano. Nós dinamizamos a pastoral presbiteral nas dioceses e nos regionais. Também um ponto importante que nós sempre abordamos é a dimensão da formação permanente, da formação continuada do clero, que tem por objetivo cuidar do padre, da sua missão, da sua vida, do seu trabalho, da sua vocação. E que vai junto com esse projeto que vocês estão lançando em Santa Catarina. Como que as paróquias, as comunidades, até os próprios leigos podem ajudar a engajar esse projeto, acolher essas novas vocações, esses seminaristas, sacerdotes? Quem tem esse despertar? Às vezes alguém está assistindo a entrevista do senhor e fala assim, nossa, eu tenho interesse, eu tenho esse despertar, quero fazer esse exemplo de Santa Catarina e outras regiões do país. Porque a gente sabe assim, que a vocação é esse chamado que Deus faz. E hoje nós sentimos que o mundo de repente apresenta tantas outras opções, tantas outras propostas, mas nós fazemos o grande convite. Por que não ser padre? Por que não servir a Deus de uma forma mais direta, no serviço ministerial, no ser sacerdote? E com isso, nós sabemos a importância que tem o nosso povo, as nossas lideranças, de também irem convidando para que os meninos, para que os jovens possam ter esta oportunidade de escutar esse chamado que Deus está fazendo. Para uma vida de entrega, para uma vida que certamente será uma vida de serviço, será uma vida de uma realização muito profunda. Porque quando nós falamos de chamado, é o chamado que Deus faz para um plano. E Deus nunca iria planejar nada para nós que fosse para a gente ser infeliz. Então, que bonito quando nós vemos tantas pessoas engajadas. Nós temos a pastoral vocacional, nós temos casais vocacionais, nós temos muitas pessoas envolvidas nas nossas comunidades e que podem trazer para nós pessoas que podem organizar momentos, encontros, para que esse despertar vocacional realmente aconteça. Por isso que é um trabalho de sinodalidade. Ou seja, todos estamos juntos aí, cada um fazendo a sua parte, cada um incentivando, motivando, falando e, de modo especial, rezando. Porque o Papa Francisco diz que a melhor e maior forma de nós termos vocações é rezando. Então, este é um dos pilares importantes do nosso projeto, a oração. Então, nas comunidades, nós estamos pedindo para que seja rezada uma dezena do terço, com esse objetivo, nas celebrações, nos encontros da comunidade. A oração também pelas vocações de Paulo VI, enfim, nós estamos lançando mão, sobretudo nas mídias sociais também, da nossa identidade visual, que chama o jovem. Puxa vida, o que é isso? O que é esse projeto vocacional? Então nós estamos também com um grupo de trabalho qualificado que apresenta estas perspectivas também dentro desse mundo digital. Interessante, o senhor falou desse olhar para a juventude, porque é difícil, Dom Cleocir, chamar a juventude, mas acima de tudo fazer com que ela permaneça. A linguagem, o senhor já falou que foi para as redes sociais, a linguagem, o jeito de chegar, de transmitir essa evangelização para essa nossa juventude. O senhor percebe que está aí na caminhada só em Caçador há 4 anos. Mudou a maneira do senhor entregar e levar essa missão? Olha, eu estou fazendo as crismas lá na diocese. Um momento muito importante. E às vezes as pessoas dizem, mas os jovens não querem mais nada com nada. Não, eu estou percebendo
eu estou percebendo que os jovens, eles têm sim um desejo muito grande de se encontrar, de serem felizes, de se realizarem. Nós temos tido experiências na própria diocese de grupos de jovens, de encontros muito frutuosos. Inclusive, eu cito aqui todos os coroinhas, eu cito aqui também aqueles que ajudam mais diretamente na igreja, nos grupos. A gente está vendo uma busca, uma procura dos jovens. Retiros é uma coisa que o pessoal tem procurado bastante. E ali acaba sendo também um terreno fértil vocacional. Então, assim, eu sou muito esperançoso. Eu sou muito esperançoso nesse projeto, mas não só. Eu acredito muito na juventude, na força da juventude. E eu costumo dizer para os que estão sendo crismados, nós precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. E eu digo mais, o mundo precisa de vocês. Porque o mundo precisa destes jovens com a sua criatividade, com o seu dinamismo. Precisa da força da juventude. Precisa de pessoas que têm Deus no seu coração, que pensam no bem, que colocam seus dons a serviço da sociedade e da humanidade. O Papa Francisco, ele tinha um olhar, uma preocupação para a juventude, mas também para a inteligência artificial, para esses meios de comunicação que evangelizam. Como que o senhor acha toda essa polarização que tem na internet, que muitas vezes a pessoa não tem um estudo que teria que ter para evangelizar através da internet? Como que o senhor vê o uso da inteligência artificial para evangelizar? Olha, o tema é de uma grande atualidade. E nós sabemos, assim, que ele é um instrumento. A inteligência artificial é um instrumento, é uma ferramenta. Inclusive, nós tivemos no nosso regional um encontro com Dom Oriolo, que veio justamente tratar com os padres das nossas dioceses, num encontro em Florianópolis, sobre esse assunto da inteligência artificial. Ela é um instrumento, mas depende muito de quem usa esse instrumento e o que faz com ele. Agora, do campo da evangelização e mesmo diante da promoção vocacional, nós queremos dizer que a inteligência artificial, ela vem e traz, quem sabe, uma evangelização mais direta, né, para cada pessoa, uma evangelização mais personalizada, o que hoje em dia é bem importante, sem esquecer, é claro, daquilo que move o cristianismo, que é a vida comunitária, né? Que é o comunitário. Então, mas hoje nós sabemos que a evangelização também ela se dá pessoa por pessoa. É uma evangelização personalizada, um convite personalizado, um desafio personalizado. Então, a inteligência artificial, eu acredito que venha ajudar nesse aspecto, numa evangelização mais personalizada, na elaboração de conteúdos religiosos e tantos outros elementos que são importantes. Mas nada substitui aquilo que a Trindade nos ensina, que é a comunhão. Nós temos um Deus que não é solidão, nós temos um Deus que é partilha, nós temos um Deus que é proximidade. Então, não tem como a gente esquecer da humanidade que é tão fundamental e tão importante. As máquinas são importantes, mas o ser humano é muito mais importante. É mesmo. Com esse recado, como somos importantes, nós vamos para um breve intervalo, mas aproveita, manda sua pergunta, participe ao vivo do Frente a Frente, que recebe hoje o Dom Cleocir, lá da Diocese de Caçador, Santa Catarina. E neste sábado, aqui na Bela Itália, Belo, você não vai perder, né? Não, Durian, as grandes canções italianas e internacionais, os maiores sucessos, as paisagens da Itália, as músicas antigas e modernas, não é, Giovanna? Armandinho, na Bela Itália
Espalhe a sua alegria, a sua música boa. Quer um programa pra família, pra vovó, da vovó até o netinho assistir juntinho na sala, sem medo de ser feliz? É a Bela Itália. Não vai perder, minha senhora. Só tem coisa boa aqui, ó, pra você na Rede Vida. Marquei, Belo. Tchau, paizão. Marquei. Um bate na voar. Nossa cidade necessita muito desses atendimentos. Aqui nós temos um básico. Hoje, essa ação para a nossa cidade é muito importante. Eu estava vendo as pessoas virem na maca e quantas pessoas não estão necessitando de um atendimento desse, né? Quantos de nós não estamos doentes e nem sabemos que estamos, né? Muitas dessas pessoas não têm condições de se deslocar até Santarém ou até Manaus para fazer um exame desse, ser atendido por um profissional. Esses profissionais atendem essas pessoas com humanização. Muitas das vezes também as pessoas procuram um atendimento e não são bem atendidos. E a gente vê que os profissionais que estão aqui, eles estão atendendo cada paciente com humanização. Eu acho isso maravilhoso. Muitas vidas hoje daqui com certeza vão ser salvas por esse atendimento. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida. 7 Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, 7expo.com.br. Voltamos ao vivo com Frente a Frente, que recebe nesta sexta-feira o Dom Cleocir, da Diocese de Caçador. Nosso tema é vocação. Vamos falar dessa cultura vocacional, esse despertar vocacional que vocês estão impulsionando em Santa Catarina. Dá mais detalhes para a gente, para falar dessa missão pastoral, desses desafios. Certo. É interessante perceber que um dos objetivos é fortalecer a cultura vocacional em Santa Catarina. Eu lembro assim lá da minha terra, lá de São Valentim, lá no Rio Grande do Sul. Para começar, nós somos em 4 irmãos. Dos 4, 3 fomos para o seminário. Depois, São Valentim, lá no interior do Rio Grande do Sul, pertence à Diocese de Erechim, da qual eu sou originário. São Valentim tem 3.200 habitantes aproximadamente, e de lá nós somos 15 padres e destes 3 bispos. Por isso que, como é que surgiu tantas vocações ali? Por causa da cultura vocacional. Ou seja, se rezava pelas vocações, os seminaristas estavam a todo momento, a toda hora nas comunidades, tinha ordenação de padre, então havia todo um clima, um ambiente que favorecia isso. Isso que é cultura vocacional. É claro, é um outro tempo, uma outra época, mas isso nós respirávamos. Vocação. Nós respirávamos aquelas pessoas que ajudavam na comunidade, o padre, a catequista, o leigo, a leiga que se engajava na comunidade. Então, havia uma atmosfera, um clima favorável para o surgimento das vocações. Então, é isso. É um ambiente, a cultura vocacional é ter um ambiente favorável para o discernimento vocacional e para o desenvolvimento vocacional. Ou seja, tornar a nossa terra, né, de Santa Catarina uma terra, novamente, uma terra rica em vocações. Nós de lá temos 3 cardeais. Quantos bispos, quantos padres saíram de Santa Catarina? Então, agora é a hora de nós darmos um impulso. Nós temos o nosso secretário regional, o Padre Madeira, que é um entusiasta desse nosso projeto. Então, todos nós, os bispos, e foi feito um trabalho, inclusive, Ana, de ir nos presbitérios. A equipe
o grupo de trabalho passou em cada diocese divulgando, fazendo esse primeiro contato e com os padres, porque numa pesquisa que nós fizemos, ainda os padres são 50% tidos como os motivadores de uma vocação. Foi feita uma pesquisa de um grupo de seminaristas, onde praticamente a metade disse que a vocação, ela tomou corpo quando o padre da paróquia é um testemunho para ele. Então, veja ali o papel também importante do sacerdote. Mas eu lembro também que o Papa Leão, ele diz assim, que a inspiração vocacional vem também de tantos leigos e leigas que são gente engajada, gente de linha de frente, gente que são verdadeiros modelos de trabalho na comunidade, que também inspiram vocações. Eu vou chamar a Luciana Martins, porque nós temos perguntas, Luciana. Isso mesmo, Ana. O Luciano Mateus, de Santa Rita do Passa Quatro. O senhor chegou a estudar no exterior e como ajudou na sua vida vocacional? Eu estudei em Roma, do ano 2005 a 2009, né? Passei praticamente quase 4 anos fazendo um curso de mestrado de História da Igreja. E olha, foi um tempo assim, exigente. Foi um tempo exigente, mas foi um tempo marcante. O contato com outra língua, outra cultura. Na nossa turma, nós éramos em 45 alunos de 30 países diferentes. Então, essa diversidade cultural, estas experiências que nós tivemos com colegas da África e de tantos outros países, isso com certeza foi fortalecendo ainda mais dentro de nós essa dimensão vocacional, porque você via um colega padre que era lá do Líbano, um colega padre que era lá da África, um colega padre que era do México. Então tudo isso para nós dizia, puxa vida, como a igreja é grande, como a igreja é bonita. Isso fortalece com certeza a nossa missão, o nosso trabalho. E é claro, o estudo, né? O estudo que a gente faz e que isso também vai fazendo com que o universo mental da gente possa ir se abrindo cada vez mais, se enriquecendo cada vez mais. A senhora acredita que além do despertar, da afirmação de ver como que a igreja está presente em todos os lugares, esse convívio, essa troca de experiência também ajudou o senhor a trilhar na maneira que o senhor governa pastoralmente? Olha, com certeza, porque eu sou bispo e não posso deixar de lado tudo aquilo que eu fiz e realizei antes. Eu fui forjado desse jeito, eu fui feito desse jeito. Então, tudo isso, estas experiências que a gente foi fazendo, tudo isso também vai ajudando nas decisões, na forma da gente conduzir os trabalhos na diocese. Mas é claro, o trabalho de bispo é exigente, é bastante exigente, Ana e telespectadores. Mas assim, com a força de Deus, com a luz do Espírito Santo e com aquilo que a gente foi construindo, já desde a partir da nossa família, do seminário, dos estudos, da convivência, das amizades, tudo isso foi fazendo com que a gente pudesse continuar firme, né, na missão, na vocação e ajudando hoje no trabalho na Diocese de Caçador. Vou chamar a Luciana, que temos perguntas, Luciana. Isso mesmo, Padre Raul Kestrin, de Blumenau. Quais os motivos que levaram os bispos de Santa Catarina a se preocuparem com a falta de padres? Olha, na verdade, nas reuniões que nós temos, a gente tem um momento que a gente partilha, né? Os bispos de Santa Catarina partilhamos um pouco dos desafios e das dificuldades. Porque quando chega no momento de fazer as transferências e os números dos padres, eles estão muito reduzidos, é um sofrimento grande para o bispo, com toda certeza, mas também o povo de Deus. Porque o objetivo é de que não falte a vida pastoral e sacramental para o nosso povo.
Então nós estamos preocupados com isso, para que não falte bons pastores para a nossa igreja. Então essa é a preocupação, onde a gente percebe um declínio de vocações, né? Em Santa Catarina, na própria Diocese de Caçador. Hoje nós temos 8 seminaristas, né? São poucos. Outras que estão um pouco melhores, mas se a gente for ver com o passar do tempo, os padres vão envelhecendo. Então o que a gente percebe? Opa, nós vamos ter que pensar em alguma coisa. Não vamos ficar de braços cruzados, acreditamos na graça, na força divina, num Deus que nos ajuda, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Então, essa decisão, ela foi a partir da necessidade que nós percebemos e também daquilo que nós queremos como igreja em Santa Catarina. Uma igreja que ela seja fortalecida, tanto na vocação sacerdotal, mas também na cultura vocacional, onde haja realmente uma atmosfera, onde haja um terreno fértil para que as pessoas possam ter na igreja o seu espaço, através do chamado feito por Deus. Então é uma preocupação dos bispos e que não ficamos só numa preocupação. Nós dissemos, não, vamos pensar alguma coisa, vamos organizar algo. E por isso surgiu esse projeto, Padres para a Igreja em Santa Catarina. Mas quero dizer que quando a gente faz a oração pelas vocações, não é só para os padres que a gente está rezando. Não tem como imaginar que o nosso projeto ele fique nas fronteiras de Santa Catarina. Por quê? Porque quando a gente reza e pede vocações, isso é para toda a igreja. Então, a amplitude do nosso projeto, ela vai muito além das nossas fronteiras. Por quê? Porque chega o nosso apelo até Deus. Chega o nosso clamor até Deus. Pedindo vocações, mas também fazendo a nossa parte. Organizando grupos vocacionais, motivando, fazendo encontros, conferências. Nós temos uma experiência bonita na nossa Diocese de Caçador, que são os Jogos Vocacionais. Uma experiência interessante, reúne mais de 1000 pessoas. Coroinhas, acólitos, jovens, grupos de jovens, lideranças. Um movimento vocacional de primeira grandeza. E quando que acontece? Nós sempre lá em novembro, no dia 15 de novembro, que é a data sempre que nós, é um feriado, então se reúne todo esse povo numa paróquia. Mas é uma coisa muito interessante. E tudo isso, nós temos o serviço de animação vocacional em muitas paróquias, nós temos a pastoral vocacional, que é um dos instrumentos principais também no nosso estado, que com certeza vai apoiando e dando força para que os nossos jovens possam se achegar mais. Mas nós também nos achegarmos a eles, porque nós precisamos dessa proximidade. Vamos para o Rio de Janeiro, Luciana? Isso mesmo. E antes do Rio, Eni Wendy te manda um abraço, agradece, Dom Cleocir está acompanhando o programa. E do Rio de Janeiro, o Alexandre Flávio, o que a igreja pretende fazer para atrair jovens para a vida sacerdotal e celibatária? Bom, eu acho que uma das coisas importantes é a proximidade. É a proximidade. Que ela acontece, uma proximidade nossa, a igreja, os grupos, os leigos, mas também pelas mídias. Pelas mídias, por isso que nós vamos investir, estamos investindo forte nesse aspecto. Mostrando, por exemplo, como é que é a vida no seminário. Mostrando bonitos testemunhos de padres, de pessoas que vibram pelo seu sacerdócio, de leigos engajados. Então, eu acredito que mostrar esse lado bonito do ser padre, do ser vocacionado, do ser seminarista. Começa por aí. Porque se a gente não der a conhecer os nossos espaços, os nossos seminários, as atividades que nós fazemos, os jovens também não vão saber, não vão conhecer. Então, uma das coisas importantes é fazer conhecer, nos aproximarmos. E é claro, hoje nós sabemos que os desafios diante da sociedade que nós temos, eles são imensos, são gigantescos. Mas é claro, nós sabemos que Jesus continua chamando, e nós precisamos ir onde os jovens estão, nós precisamos
dizer e falar diretamente: meu querido, você não gostaria de ser padre? Para um coroinha, para um acólito, para um jovem. Então, esse convite direto, dizer: olha, vamos lá, vamos tomar uma decisão ousada e corajosa. Vamos procurar realmente realizar de uma forma profunda a nossa vida. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter mais entusiasmo pela igreja, pela fé. Nós temos tantas coisas boas e bonitas, né, e que às vezes a gente acaba se apegando em coisas negativas, picuinhas para cá e para lá, e esquece de mostrar a beleza que é a vida do padre, né, que tem desafios, é claro, mas quantos padres que nós temos nesse Brasil imenso? Mais de 22 mil padres nós temos. Imagine quanto trabalho bonito é feito, é realizado na Amazônia, nos rincões lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no norte, enfim, quantas coisas boas nós precisamos mostrar para o povo, para as pessoas e para os jovens, o quanto bem a igreja e os padres fazem. Isso mesmo. E falamos de Santa Catarina, vamos para Santa Catarina? Canoinhas, o Matheus. Quero saber se o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina recebeu proposta de outros estados para alargar esse projeto com o modelo em todo o Brasil e chamar novas e santas vocações. E também, Dom Cleocir, Tatiele Kumick, de Canoinhas, da comunidade Serra dos Montes, está mandando um abraço e agradecendo a sua entrevista aqui na Rede Vida. Ok, agradeço a pergunta lá do nosso povo da Canoinhas, a nossa maior paróquia da Diocese, 55 comunidades. Estive visitando lá uma por uma dessas comunidades. E ali eu quero dizer, puxa vida, um povo acolhedor, que ali deve ser um celeiro de vocações também. Um povo muito devoto. E assim toda a nossa Diocese. Nós vemos como grandes possibilidades a nossa diocese no campo vocacional, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, com relação à sua pergunta, eu quero dizer que nós refletimos e pegamos também, sim, algumas experiências. Por exemplo, uma experiência muito importante é a do Sul 2, que fez aquele programa, aquele projeto, Cada Comunidade uma Nova Vocação. Então, ainda hoje, nós continuamos com esta dinâmica. Não foi esquecido esse projeto lá do Sul 2 do Paraná. Então, nós podemos dizer que são estas experiências que vão dando corpo e que vão dando continuidade e unindo esforços. Uma iniciativa aqui, outra ali. Então, a gente vai fazendo esse caminho, eu diria, que vai tornando esta proposta uma proposta que realmente ela toque a vida das pessoas, toque a vida dos nossos jovens. E é claro, quanto mais sugestões, e agora também é o momento desse projeto, ou seja, ele não está estagnado, parado, pronto. Nós vamos ter espaços, sobretudo nas mídias, onde vamos ter várias opiniões que serão dadas e que nós vamos incrementando com certeza esse nosso projeto. Então, quem tiver a sua sugestão é muito bem-vinda. O senhor falou que visitou Canoinhas. A visita pastoral, esse ir até o seu rebanho, andar, ouvir, conhecer essa realidade, é importante para os trabalhos de impulsionar da Diocese de Caçador? Olha, tem uma coisa interessante que eu gostaria de lembrar, Ana. No dia 21 de junho de 2021, o Núncio Apostólico, numa conversa via internet, me disse, fez duas perguntas. Primeiro, era o tempo da pandemia ainda. Como é que eu estava vendo a questão da evangelização no tempo da pandemia? Ele me perguntou isso. A segunda pergunta, olha só, como é que estão as vocações? Olha só, essa pergunta ele me fez. Como é que estão as vocações aí na sua diocese? Como é que você percebe o que poderia ser feito para animarmos mais as vocações, para termos mais vocações? E depois, claro,
a terceira coisa ele disse, Padre Cleocir Bonetti, o Papa Francisco e a igreja te escolheram para ser bispo da Diocese de Caçador em Santa Catarina. E daí ele continua e disse, isso, Padre Cleocir, não é uma proposta. Eu falo isso por quê? Porque quando eu fiz a primeira reunião com o Colégio de Consultores na Diocese, lá em Caçador, eu não tinha sido ordenado bispo, fui lá com o meu bispo de Erechim, o Dom Admir, eu quero mandar um abraço carinhoso para ele também, Dom José que o antecedeu também, mas eu quero lembrar que quando eu cheguei lá nessa reunião, duas propostas, 2 grandes desafios da Diocese de Caçador, fazer a visita pastoral e qual foi outro? A dimensão vocacional. Temos que ter mais padres, temos que ter mais vocações. Então, ali já entrou de novo essa questão vocacional. O senhor já sabia o caminho a seguir. Pois é, digo, não, vamos ter que... E veio esse projeto, né? Justamente de uma amplitude muito maior daquilo que nós pensávamos. Mas a visita pastoral tem sido um espetáculo. É um momento interessantíssimo, de proximidade com o povo. Nós, na Diocese de Caçador, nós somos 25 paróquias, distribuídas em 23 municípios e com aproximadamente 500 comunidades. E eu decidi, desde o início, que eu vou visitar uma por uma delas. E já estamos chegando perto das 300 visitadas. Agora já, na outra semana, no começo de agosto, vamos fazer visita em Salto Veloso. Nós vamos lá, nos acampamos, ficamos lá na casa paroquial por vários dias e ali nós visitamos creches, escolas, hospitais, doentes, idosos, os poderes públicos, prefeitura, Câmara de Vereadores. Nós visitamos as comunidades, as lideranças. Esse é o trabalho bonito que a gente sente o gosto do pastorear. O gosto do pastorear. Que sirva de exemplo, um trabalho muito bonito mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já, não saia daí, mande a sua pergunta para o Dom Cleocir. A sua tarde de domingo será bem animada e divertida com o programa Tamo Junto. Então, levante-se do sofá e curta com a gente. Neste domingo, vamos receber o cantor Paulo Pires. Não deixe não tem amor que vale isso não. E a cantora Ana Toledo. Eu sei que você me quer demais. Não perca, domingo ao meio-dia, aqui na Rede Vida. A Cidade da Paz está de volta! Você não pode perder o Festival Hallelujah, de 23 a 27 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru, com presenças confirmadas de Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Banda Rosa de Saron e muito mais. A entrada é gratuita. Leve 1 quilo de alimento não perecível. Festival Hallelujah, a festa que nunca acaba. Nesse sábado, o Festival Hallelujah, o maior festival de música católica da América Latina, vai invadir a sua casa e você vai poder curtir, junto com a gente aqui no Fazendo Barulho, shows de grandes nomes da música católica e também um momento de adoração do evento. Tudo isso ao vivaço. A gente espera por você nesse sábado, às 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão e vamos até às 4 horas da manhã. Vamos juntos! Se transforma na cidade sertaneja do país. Os maiores artistas estão no palco do Parque do Peão. Algo muito grande, uma festa muito grande. São esperadas 1 milhão de pessoas nos 70 anos. Gelado. São 11 dias de muita festa. Barretos é mais que uma festa. É um sentimento.
Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, no interior paulista, que recebe hoje um bispo de Santa Catarina, de Caçador, Dom Cleocir. E eu já chamo a Luciana Martins para a nossa entrevista, porque temos perguntas de casa. Agora é de Aparecida, em São Paulo. Geraldo, na Diocese de Santa Catarina existe um olhar para as vocações tardias, para alguém já com idade madura? Muito obrigado. Olha, na verdade, hoje, dos 3 seminaristas que nós temos no propedêutico, 2 são já de idade avançada. Não tão de idade avançada, mas são... um deles, inclusive, cursou já, fez outros cursos, enfim, né? Então, por exemplo, os últimos 2 padres que nós ordenamos, todos eles ali próximo dos 40 anos. Então, a gente percebe que esse também está sendo uma tendência, né? De nós recebermos meninos, rapazes que já tiveram uma experiência profissional, que já fizeram alguma outra faculdade, um curso superior. Então, com certeza, nós vemos que isso vem sendo algo interessante, né? Vem sendo algo interessante que vai aparecendo nas nossas dioceses como um todo, né? De Santa Catarina. Então, com certeza, a gente tem um olhar carinhoso para com estas vocações mais maduras. Falando em vocações e olhar carinhoso, o projeto Padres em Santa Catarina, que será lançado agora dia 3 de agosto, tem uma identidade visual escolhida com muito carinho e critério, Dom Leocir? Sim, Ana, nós temos uma identidade visual que foi pensada por gente especialista, que fizeram uma grande pesquisa e chegaram até essa identidade visual, que é basicamente assim, a estrela de Belém. A estrela de Belém lembra Jesus, a nossa grande esperança, porque esse é o mote bíblico que nós temos de 1 Timóteo, ele é a nossa esperança, dentro também do Jubileu da Esperança, que nós estamos vivendo. Então, aparece aí a estrela de Belém com 10 fagulhas, com 10 línguas de fogo, que lembram as dioceses e arquidioceses de Santa Catarina, que são 10. Então, claro, o centro é sempre Jesus. O centro é sempre Jesus. E estas 10 fagulhas, estas 10 línguas de fogo, então lembram as dioceses e arquidioceses. Mas um detalhe interessante, algumas destas fagulhas, algumas destas línguas, elas estão saindo e outras chegando, mostrando essa dinamicidade da vocação, mostrando essa dinamicidade da missão. Eu lembro aqui o Papa Francisco que usou tantas vezes aquele simbolismo, aquela metáfora da sístole e diástole do coração. A sístole e diástole, ou seja, é isso que nós queremos fazer e lembrar aquilo que Jesus fazia. Jesus chama para si, mas envia. Chama para si e envia. Sístole. É isso que vai dando o impulso evangelizador, o impulso missionário. Então, a identidade visual, nós vamos usá-las em camisetas, em mochilas. Quero lembrar que o livro, o texto, foi entregue para o Papa Leão, pelo nosso arcebispo Dom Odelir, que é o presidente do nosso regional, lá em Roma. Foi entregue uma casula também com esta identidade visual para o Papa. Então, uma identidade visual que, com certeza, nós vamos fazer com que ela possa chegar aos mais diferentes recantos, para que as pessoas digam, o que significa isso? Eu quero saber, eu quero descobrir o que é isso. Então vamos para Caçador Santa Catarina, temos perguntas de lá, Luciana? Isso, Afonso. Como os padres em cada paróquia podem favorecer o despertar das vocações nas comunidades e como os seminários podem favorecer essa motivação? E tem aqui, Dom Cleocir, a Marli Terêncio, de 13 Tilhas, e a Sheila, de Irenópolis, estão te mandando um abraço, agradecendo sua participação aqui na Rede Vida. Abraço, povo de Irenópolis também, de toda a nossa diocese. Afonso, muito obrigado pela tua pergunta.
Olha, a gente sabe da importância que tem o padre para despertar vocações também. Eu achei interessantíssimo, esses dias eu fui fazer uma crisma. Cheguei lá, um menino meio tímido, chegou e se aproximou de mim. Daí veio a mãe dele. Veio a mãe dele e disse, fala para o bispo o que você quer. Fala para o bispo. Fala para o bispo onde é que você queria ir esses dias. Eu estou falando um menino aí dos 11, 12 anos. E daí ele, envergonhado, disse assim, eu queria ir para Caçador. Mas daí a mãe disse, mas fala para o bispo por que você queria conhecer Caçador. É que eu queria conhecer onde eu vou ir na reunião dos padres quando eu for grande e ser padre. Veja que maravilha. Isso. Então, através desse menino ali, o que a gente faz? Padre, procure esse menino, acompanhe esse menino. Então, ali, na comunidade, na hora da missa, da celebração, você é que vai tendo essa perspectiva também daqueles que vão manifestando esse desejo. E a gente vê isso em vários lugares. Então, o padre tem essa responsabilidade também de ir cultivando isso, de visitar a família. Então, é claro, essa responsabilidade não é só do padre, mas o padre também de incentivar a pastoral vocacional, os grupos vocacionais, fazer encontros na minha paróquia. Quem gostaria de ser padre? Quem gostaria de ser padre? Ter um olhar mais atento. Um olhar mais atento. Isso é muito importante, porque faz a diferença. Eu lembro, lá quando eu tinha 10 anos, lá no interior, chega um padre na escola e disse assim, bem direto, quem de vocês gostaria de ser padre? Com 10 anos o senhor já decidiu? Não. Sabe o que aconteceu, Ana? O coleguinha do meu lado, andávamos naquelas carteirinhas de duplinha, sabe? Daí ele levantou a mão. Gente, eu disse, meu Deus do céu, esse é o meu grande amigo. Nós vamos pescar lambari nos rios junto, nós jogamos futebol junto, nós vamos fazer as coisas sempre juntos e eu vou perder meu amigo. E o que eu disse? Eu vou também. O senhor foi na onda. Ana, é claro que isso representa e lembra aquilo que eu dizia da cultura vocacional que existia lá na minha terra, na escola, onde a prof naquele tempo, ela rezava junto com a gente, ela dizia, eu tive a alegria de ter a minha primeira professora fazendo a minha leitura no dia que eu fui ordenado bispo. Então existia todo esse ambiente, por isso que a gente fala dessa motivação vocacional, mas ela tem um espectro muito maior, né, do chamado que Deus faz. E lembrando, São João Paulo II diz que quem mais entende da vocação da gente é o próprio Deus. É Deus que entende. Por isso, ele continua nos chamando. Luciana? O Felipe, de Canoinhas, na sua opinião, qual é o maior desafio hoje na vocação sacerdotal de despertar nos jovens esta missão? Olha, a vida sacerdotal, ela não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus nunca prometeu facilidades para os seus seguidores. Eu falava isso na missa hoje, dia de São Tiago. Foi fácil para os seguidores de Jesus? Não foi fácil, mas de jeito nenhum. Foram dificuldades, desafios, e hoje essas dificuldades, elas também são grandes. São grandes. Então não adianta a gente dizer que, não tem problema. Tem desafios, tem dificuldades. Mas assim, quando a gente vive intensamente o sacerdócio, no serviço ao povo, à igreja, nossa, a realização no coração da gente não tem nada o que se compare. Então, essa experiência da entrega, essa experiência do serviço, essa experiência do despojamento, de ir se configurando, sendo cada vez mais parecidos com Jesus, nossa, isso é uma realização muito grande que a gente sente, que os padres sentem. Então, aqui é que vem a necessidade de nós, sim, acreditarmos, buscarmos, procurarmos, vivermos a nossa fé de uma forma intensa. Por isso que os padres não podem se isolar. Nós temos a família presbiteral, como um bispo também referencial da Comissão Nacional de Presbíteros e também do nosso regional. Nós vemos padres
que vão se enfraquecendo na sua missão, no seu trabalho. Então nós queremos que o padre, ele realmente fortaleça a sua espiritualidade, que ele possa fazer a leitura da sua vida a partir da vida de Jesus também, que não teve facilidades, mas Jesus é uma pessoa incrível, por isso que a gente gosta muito dele, porque ele levou adiante a sua missão, cumpriu bem a sua missão, e é isso que é o desejo mais profundo do ser humano, é se realizar, é buscar aquela felicidade que está dentro do plano e do projeto que Deus fez para você. E tem muito plano bonito para a gente, para as pessoas. Então, ouça, escute o que Deus tem para te dizer. Ele tem muito a te dizer. E o que ele tem para dizer são coisas boas, são coisas importantes. Mas sabemos que a glória, ela passa pelo serviço, ela passa pela dedicação, ela passa pelo despojamento, pela humildade, pela simplicidade, assim como Jesus fez. A gente está terminando, mas eu acho que dá tempo de você ler mais uma pergunta, Luciana. Vamos lá. O Abi Bento, de Caçador, está te mandando um abraço, para não esquecer. E o Márcio, catequista da paróquia São Pedro, de Pinheiro Preto, também elogiando o programa. E a pergunta é de Itapetininga, da Beatriz. Qual é o trabalho para as vocações femininas contemplativas? Querida, realmente isso é algo que também nos inquieta, nos instiga. Por isso que eu dizia no início que esse projeto, ele tem como fundamento tornar fértil, tornar a cultura vocacional mais presente. E eu não tenho dúvida que esse projeto também vai ter uma incidência na vida religiosa, na vocação religiosa. Então nós queremos com toda certeza dizer que esse projeto, ele tem este horizonte de também chegar nas vocações à vida religiosa, à vida contemplativa, a todo tipo de vocação. Então está, sim, dentro do nosso horizonte de nós pegarmos e abordarmos, num futuro bem próximo, a vocação, a vida religiosa feminina. Dom Cleocir, estamos terminando. Deixe uma mensagem para a gente, para quem acompanhou o seu programa. E eu já lhe agradeço por ter vindo até aqui, ter ensinado tanto para a gente, abrilhantado a nossa noite de sexta-feira. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos os que nos proporcionaram essa maravilhosa visita aqui na Rede Vida. Muito obrigado. E dizer para o nosso querido povo de Deus, de Caçador, de Erechim, de todas as dioceses, de todo o nosso Brasil que estão nos acompanhando. Rezem também, rezem pelas vocações. Nós precisamos da sua oração. Nós precisamos que você tenha um tempo para dedicar a oração para o surgimento de novas vocações e em todos os níveis. Vocação à vida sacerdotal, vocação à vida religiosa, vocação matrimonial, vocação à vida leiga, nos ministérios, nos trabalhos que são de grande importância a presença dos nossos leigos. Oração, engajamento, vamos em frente porque nós somos peregrinos da esperança. E hoje nós lembramos o patrono dos peregrinos, que é justamente São Tiago, que ele nos ajude também, ele que deu um testemunho bonito de fé e de seguimento a Jesus Cristo. E com muita fé e esperança, encerramos o Frente a Frente desta sexta-feira. Agradeço a Luciana, toda a equipe do estúdio, principalmente a você que participou, que mandou tantas perguntas, que acompanhou nossa entrevista com o Dom Cleocir. Desejo uma boa viagem, um bom retorno, um abraço para toda Santa Catarina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.